Como que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis influenciam a nossa vida, seja do ponto de vista da sua inclusão como política no mundo judiciário, do jurídico, como na absorção pelos demais entes públicos e o Congresso Nacional para a formulação de políticas públicas. E o mais importante, estaríamos, de certa forma, os nossos supostos representantes conservadores utilizando as armas do inimigo para combatê-los? Nós vamos começar mais um Nome aos Bois. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Nome aos Bois. Meu nome é André Pirajá. Se você está nos vendo, ouvindo, clique no link, compartilhe naquele grupo da catequese, naquele grupo das tia do Zap, do seu condomínio, inclusive dos seus parentes, que sempre tem uma sobrinha, alguma coisa, enfim, de certa forma você sabe como é que é aí, né, o sobrinho. Né? O pessoal que vive na cidade grande às vezes fica um pouco alienado. Essa turma é sempre importante, porque o tema de hoje é especificamente como que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, um pedacinho do Fórum Econômico Mundial, que nós vamos falar também, e como que isso funciona no nosso país. Tá? Como que interfere na nossa vida. Porque todo mundo fala, Agenda 2030, Agenda 2030, mas cadê a Agenda 2030? Nós precisamos parar de falar de algo imaginário e começar a trabalhar com algo palpável. Então, sem mais delongas, nós vamos tratar de Agenda 2030. Nós estamos falando de uma agenda de fome, miséria, controle social, enfim, né? Eu vou pedir para o Dani puxar o ODS da ONU, um sitezinho da ONU que fala sobre o desenvolvimento sustentável. Né? Esse aí mesmo, sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu vou ler um relatóriozinho que a ONU diz que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e de prosperidade. Obrigado, Dani. Eu gostaria de lembrá-los que existe um relatório chamado Global Risk Report. Tá? É um relatório do Fórum Econômico Mundial. Né? Se você jogar aí no Google, vai ter. O de 2023 ele traz algumas questões fantásticas, né? Principalmente atribuindo à pandemia da Covid-19 a responsabilidade pelas crises, supostamente, né, no mundo. O aumento do custo de vida, o aumento do preço de alimentos. Todas essas questões eles trazem no relatório como sendo fruto da Covid. Entretanto, de certa forma, talvez os pesquisadores desse relatório olvidaram-se, né, ou deixaram de observar que o principal fator pelo aumento no custo de vida, no caso da Europa, foi o problema energético. E aí eles esquecem de comentar que houve uma política muito intensiva na União Europeia de exclusão de fontes energéticas que, de certa forma, seriam poluidoras. Tanto é que o primeiro ato que eles fizeram quando a Rússia fechou a torneirinha do gás natural foi reativar as usinas de combustíveis fósseis, carvão, enfim, entre outros. O que nós precisamos lembrar? Quando nós falamos de política climática, que a gente sempre trata aqui no Nome aos Bois, sempre tem alguma coisinha, ela é um objetivo de desenvolvimento sustentável que linka vários, na verdade, tá? E eu vou trazer do ponto de vista prático para vocês um pequeno caso. Olha só, presta atenção. Na União Europeia, logo em 2020, a Yara, que era uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, tá? Pelo custo energético dela, e ela fechou empresas e indústria 2020, ou no relatório 2022, bom, não vou me recordar agora. Um dos relatórios dela, ela teve que fechar 2 plantas, uma na Itália e uma na França, que, de certa forma,
representariam um volume gigantesco de amônia e fertilizantes nitrogenados, né, ureia, e ela trabalharia com 45% da sua capacidade em razão do aumento de custo. Veja, quando a gente fala de aumento de custo, nós estamos falando diretamente no valor do alimento na gôndola final do supermercado. Mas o que isso tem a ver com a gente? Bom, eu gostaria de começar então com o marco temporal. Vamos dar essa guinada agora? Nós vamos falar sobre marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal foi uma decisão recente do STF, está tendo um embate gigantesco no Congresso Nacional, sobre a possibilidade de demarcação de novas terras indígenas, nos dizendo, né, que a Constituição Federal de 88. Qual que é a tese, né? Que a Constituição Federal de 88 disse assim, os indígenas até agora demarcados onde eles estão ocupando, beleza, fechou, novas demarcações, a gente não vai discutir isso porque já está tudo pacificado, as terras que estão aí são essas que tem e beleza. Bom, essa é a tese discutida, resumidamente, a tese discutida. Mas aí, ô Dani, puxa o link, é mais fácil para eu poder explicar. O link do marco temporal. Aí, recurso extraordinário, 1.017.365. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês vão ver aqui do ladinho, ó, aqui embaixo, tem os ODS. Agenda 2030 da ONU. É isso que nós vamos tratar hoje. Se você não sabia, o nosso judiciário ele já adota essa nomenclatura, e não só nomenclatura, mas as decisões judiciais que porventura venham surgir, elas observam esses ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para não ficar muito longo, nós já estamos aí com um vídeo, a Ana já até fez um alerta, assim. Nós estamos com um vídeo já de 6 minutos, eu vou falar de um só deles. Bom, esse aí eu escolhi o Paz, Justiça, enfim, que é o ODS 16. Quando nós falamos do ODS 16, obrigado, Dani, nós temos que entender o seguinte, o que é? Bom, paz, justiça e instituições eficazes. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas em todos os níveis. Bom, falaram um monte de coisa, não falaram nada. A questão é, nós estamos falando de demarcação de terras indígenas. Como que eu vou erradicar, fazendo só um paralelo com os outros ODS que estão na decisão, tá? Como que nós vamos erradicar a pobreza e a fome zero fazendo novas demarcações de terras indígenas? Primeiro ponto, eu quero lembrá-los que quando a gente fala da promoção de ações, instituições eficazes, nós estamos falando de implementação de direitos fundamentais por parte dessas instituições, que parte da decisão é focado nisso. A preservação dos direitos fundamentais dos indígenas, tá bom? Só que, no último censo demográfico 2022, quando a gente vai falar de direitos fundamentais, existem no Brasil, de acordo com o último censo, aproximadamente 1.700.000 índios, que se declaram índios. Então, talvez aí a gente já esteja um problema, mas se declaram índios. Desses 1.700.000 índios, apenas 680.000 aproximadamente vivem em terras indígenas. Ora, senhores, nós estamos falando de uma pequena parcela em relação ao todo que vive em terras indígenas e não todos os índios. Partindo da premissa que, no último censo, de acordo com uma nota emitida pelo INCRA, junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, todo aquele negócio, os índios já ocupavam 13,8% do território. Nós estamos falando algo em torno de 110, 120, mais ou menos, metadinha, vamos ficar no meio tempo, 101, 115. Milhões de hectares ocupados pelos índios, tá? Logo, seria a promoção de direitos fundamentais, seria o combate à fome, a erradicação da pobreza, permitir novas demarcações de terras indígenas? Eu gostaria de lembrá-los que o voto condutor dessa decisão do marco temporal
basicamente se limita a: não precisam os indígenas estarem ocupando determinada área, determinado território, para que seja considerado deles, por direito antropológico, a posse daquele território. Explico. Se houver um laudo antropológico de estudos, toda aquela questão dizendo que os tupinambás viviam numa região, ou os antigos indígenas, que eu não lembro qual era a etnia, vivia no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, seja reconhecido aquele território como território indígena, passível de desapropriação. Logo, a discussão do voto é a questão se haverá indenização ou não, mas eu havia dito no começo do programa, eu não quero entrar no mérito jurídico. Nós vamos entrar na implementação da pauta. Quando nós falamos do ODS, e especificamente o 16B, promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável, seria esse tipo de decisão efetivamente a busca pela paz e a justiça? Ou, olhando os outros ODS, erradicação da pobreza e da fome, quando na verdade você quer reduzir a produção agrícola do país? E mais um linkzinho, só para a gente não ir muito longe. Será que não seria talvez um gatilho de coação política para negociatas no Congresso? Explico. Imagine que nós tenhamos um executivo que fala assim: olha, eu preciso aprovar determinado projeto. Ah, mas nós não vamos aprovar. Ah, então eu acho que eu vou fazer uma nova demarcação de terra no norte do estado do Tocantins para que se amplie determinado terra indígena. Isso já foi reconhecido pelo STF. Agora, a questão é, acredito que não seja isso, mas eu espero que os políticos e as pessoas começam a entender efetivamente o que é o ODS. E falando de ODS, já vamos falar de desapropriação de terras. Dani, pode puxar o link aí pra gente não demorar. Pode, mostra aí. Sempre, mostra aí. STF e Agenda da ONU 2030. Ave Maria, Dani. Painel com decisões. Como toda boa instituição globalista, ela está fazendo cumprir, né, o seu papel, né? Nossa Senhora. Deu até um erro, cara. O negócio é nervoso. Já tá atualizando mais processo, eu acho. Então, desapropriação de terras é outra recente decisão do STF que reconheceu a possibilidade de desapropriação de terras produtivas, né? E se quiser, a hora que der, Dani, subir o link, nós vamos falar do ODS 12, que eu separei. Claro, tem outros ODSs na decisão, se vocês olharem. A Confederação Nacional, né, da Agricultura e Pecuária que propôs essa ação, e ela tem vários ODS aqui embaixo, que vocês vão olhar, como cidades ou comunidades sustentáveis, consumo de produção responsável e vida terrestre. Vida terrestre eu acho que sempre tem, Dani, é uma coisa incrível. Mas de qualquer maneira, nós vamos falar do 12, tá? Consumo e produção responsáveis. Aqui no BSM nós já falamos recentemente sobre aquela votação do Programa de Aquisição de Alimentos, você se recordando? Que nós fizemos uma matéria, estava sendo veiculado, que até o Guilherme Boulos queria incluir a possibilidade de inclusão de maconha medicinal, virou uma loucura só. Claro, retiraram isso do projeto, mas a grande sacada que as pessoas não entendem é que essa discussão vem antes. E nós estamos falando de um objetivo de desenvolvimento sustentável. Porque lá no ODS 12, especificamente no 12.1, está:
Implementar o plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis. O que isso quer dizer? Quando o Brasil foi criar o seu plano decenal, existe ações em curso de compras públicas sustentáveis, onde se criou com esse projeto de lei recentemente discutido, aprovado, sancionado pelo presidente da República, que criou ou restabeleceu o programa de aquisição de alimentos, onde ele trouxe no seu núcleo a possibilidade, claro, vinculada de parte dos recursos da União serem destinados à aquisição de produtos de pequenos produtores e principalmente reforma agrária, produtos de origem da reforma agrária, e ainda a possibilidade de adquirir produtos agroecológicos. Eu não sei para que existe esse termo, eu espero que alguém me explique um dia. Mas produto agroecológico, sei lá como é que ele é feito esse produto, sei lá, orgânico, sei lá. E eles podem comprar esses produtos com até 30% a mais do custo do produto sem licitação. É fantástico. Agora, isso é um ODS. O plano decenal de programas sobre consumo sustentáveis ligados à aquisição de produtos pelo ente público, ligados a diversas iniciativas como carbono neutro da Natura. É um dos exemplos de cumprimento do plano decenal. Vocês começaram a entender como é que funciona na prática? Agora, o que tem a ver desapropriação de terras com tudo isso? A gente precisa desapropriar terras que não cumpram a função social para mandar para a reforma agrária. Consequentemente, a gente vai ter mais produtores vinculados à aquisição de alimentos. Consequentemente, nós temos o maior controle na mão. Porque quem é a reforma agrária no Brasil hoje? Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, MST. É isso aí. Então, nós temos diretamente hoje no Brasil uma Agenda 2030 que você pode utilizá-la para fomentar uma máquina de invasão de terras. Essa não é uma conclusão minha, não fiquem bravos comigo. Esse é o relatório do Ricardo Salles na CPI da MST. Vocês querem discutir isso aí? Vocês não falam comigo, isso não é conclusão minha. Tá lá no relatório com provas, documentos, fotos, lá. Não sou eu. E diversos crimes praticados. Não sou eu. Ou você também, basta olhar o que acontece, né? Vamos mudar de programa? Já começaram a entender? Vamos falar agora sobre agrotóxicos. Ô Dani, puxa o agrotóxico AD 5.553. Claro que ela seria proposta pelo PSOL, não seria diferente. Essa é uma AD antiga, eu já discuti, já escrevi acho que sobre ela aqui no BSM, quando a gente falava de agroquímicos e defensivos agrícolas. Algumas pessoas ficam bravas comigo quando eu falo assim, ó, não existe o termo agrotóxico, existe defensivo agrícola. Aí as pessoas falam, não, mas você vai no grego, na etimologia, você pega que aquele produto ele é tóxico para aquilo que se visa combater, que é o bichinho que está comendo a planta. Eu falei, mas eu não olho do ponto de vista do bicho, eu olho do ponto de vista da planta, que é defensivo agrícola. Eu estou defendendo ela. É tipo arma de fogo, ela não é feita para matar, ela é feita para te defender. Então, para mim, é defensivo agrícola. Eu olho do ponto de vista da planta e não daquilo que algumas pessoas querem que a gente coma no final. Bom, seguindo essa linha, vamos falar do ODS aqui embaixo e nós vamos falar especificamente do ODS 2. Óbvio que seria o 2, porque nós estamos falando de fome zero e agricultura sustentável. Bom, olhando o panorama dessa discussão judicial, nós estamos falando de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. ODS 2.1. Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. E aí eu quero perguntar, obrigado, Dani, eu quero perguntar para vocês. A ideia mesmo é acabar com a fome na África com pão sem glúten? Não, porque basicamente é isso.
Ah, mas o alimento orgânico é muito melhor que o alimento produzido de forma convencional. Ah, cara, eu sei. Só que isso é em Nárnia, não é no mundo. Ah, mas existem formas de nós melhorarmos a eficiência produtiva de forma a causar menos danos ao meio ambiente. Tá, meu, eu sei. Agora, vocês querem simplesmente virar uma chave, penalizar o agroquímico, penalizar o defensivo agrícola, coagindo produtores rurais a se vincularem a determinadas entidades que já estão fomentando agendas públicas de bioecologia, aquelas coisas, a comprarem produtos exclusivamente delas, aumentando o seu custo de produção, inviabilizando a produção de alimentos para acabar com a fome. Vocês conseguem entender que é uma incongruência gigantesca do ponto de vista o resultado que se pretende com a ODS e o que realmente o ODS está causando? O cara quer combater a fome gerando fome. É exatamente isso. Se vocês não entenderam ainda, o custo de produção com o defensivo agrícola, isso na análise de um laudo feito pela Agroconsulting, que é uma empresa séria no Brasil, à época da discussão judicial dessa ação, que ela não finalizou ainda, está sendo discutida. Mas agora que criaram o imposto climático na reforma tributária, eu acho que até vai. Os caras vão abandonar essa ação e falar assim: ah, a gente já está criando o imposto da Greta lá na reforma tributária, ninguém discute ele mesmo, então a gente penaliza lá o agroquímico. Mas seguindo o baile. Quando a gente olha essa discussão, a Agroconsult falou assim: olha, na safra 2015-2016, o custo com o defensivo agrícola para o produtor rural era de 25%, média nacional. Há estados que é maior, há estados que é menor. 25%. Se aprovado nos moldes que está hoje, essa discussão, tá, do punir efetivamente por meio de a exclusão da isenção tributária, que é o objeto da ação, se tirar os benefícios tributários daqueles insumos do agronegócio, incrementará o custo em 33%. É um terço, 33,33, tá? De média. Consequentemente, esse custo ele vai direto na margem do produtor. O que acontece quando você aumenta o risco de determinada atividade? É o que a gente sempre fala no Nome aos Bois. Você começa a inviabilizar aqueles que não têm um volume muito grande de produção a deixarem de atuar naquele segmento porque o risco do negócio começa a ficar alto. As pessoas querem combater a fome reduzindo o número de produtores rurais no país. Elas querem acabar com a desigualdade social criando oligopólios no agronegócio. A incongruência do discurso. Isso é o ODS. É isso o que está sendo discutido no ponto de vista prático. É isso. Agora, detalhe. ODS 2.b. Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídio à exportação e todas as medidas de exportação com efeitos equivalentes. No fundo, o ODS acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar está dizendo o seguinte: não importa a comida que está sendo produzida. O importa é quem está produzindo essa comida e aonde nós temos que aplicar essa ODS. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E se a ideia é inviabilizar esse gigante na produção de comida e de segurança alimentar para o mundo, é ali que o ODS tem que entrar. Vocês começaram a entender? Último, esse vídeo já ficou longo. Pode subir o link já, Dani. A DPF 442, ela tem sido discutida muito no decorrer da semana. ODS dela aqui embaixo. Aqui embaixo. Saúde e bem-estar, igualdade de gênero, relações, sei lá do que, das desigualdades, redução das desigualdades,
Paz, justiça, enfim, paz, justiça é aquilo que a gente já falou. Eu quero tratar da ODS 3, tá? Que é o bem-estar e saúde. Primeiro eu quero fazer... Obrigado, Dani. Primeiro eu quero fazer só uma retrospectiva. Como o programa é Nome aos Bois, eu quero lembrá-los do relatório Limites do Crescimento do Clube de Roma, lá da década de 70, que diz o seguinte: a preocupação e o aviso de que a população humana cresce conforme o chamado crescimento exponencial, em que o número de indivíduos dobra de uma geração para outra. E lembra que desta forma os recursos naturais do planeta Terra acabarão rapidamente. Esse é um resuminho, uma conclusão do Limites do Crescimento. Então, desde outrora, muito antes da Agenda 2030, a gente já teve a Agenda 2021, a gente já teve Mãe Terra, a gente já falou diversas coisas. Essa pauta é uma pauta que ODS 3.1. Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, talvez essa agenda seja, em vez da gente nascer as crianças, se você assassinar ela no ventre, ela não nasce, essa mãe não tem esse problema de mortalidade. Até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover saúde mental e o bem-estar. Se a criança não nascer, ela não entra na estatística. 3.7. Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração de saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. A gente já sabe do que isso está falando. Parenthood, entre outras clínicas e ativistas desse tipo de agenda. O que eu quero trazer para vocês resumidamente? Eu disse aqui no começo que eu não sou um especialista em aborto, eu não discuto aborto, eu não falo sobre aborto. Eu me resumi no programa a ler o que está escrito no ODS da ONU. Se você acessar lá, é isso aqui que está escrito. E vocês entenderem como é que funciona o discurso. Para finalizar, desculpa pelo vídeo longo, mas era para tentar de alguma forma contribuir, não só para os nossos espectadores, aqueles que nos assistem, nos ouvem, porque agora eu acho, se eu não me engano, nosso aplicativo também dá para você baixar áudio, escutar. Mas também para aqueles formuladores de políticas públicas, parlamentares, membros do judiciário, membros do Ministério Público, da Defensoria, entre tantos outros. A ideia é que vocês entendam que não adianta você querer combater ou querer defender, seja o agronegócio, seja o direito à vida, seja qualquer coisa que você pretenda defender de digno, de justo e, acima de tudo, um direito natural, propriedade privada, vida, segurança, se você utilizar os mesmos argumentos e as mesmas ferramentas do inimigo. Não tem como você defender a produção de alimento se você utilizar palavras como consumo sustentável. Você está utilizando a regra do jogo do inimigo para tentar combatê-lo, ou seja, você já perdeu a guerra. Você já perdeu. A mesma forma o direito à vida, a mesma forma a segurança, mesma forma a liberdade. Recado dado. Se você não compartilhou, curtiu, depende da plataforma que você está assistindo, peço que você compartilhe. Se você ainda não é assinante do jornal Brasil Sem Medo, assine para que você, de certa forma, possa começar a compreender o que está nas entrelinhas. E quanto ao ODS, Global Risk, todas essas coisas, peço apenas que você leia-os e não apenas fique replicando. Você vai começar a entender o tamanho da mentira que isso irá nos levar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.